Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 20. Lerei apenas um verso desse capítulo. Êxodo 20, verso 12. Que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. É óbvio que você já ouviu a frase, dita inclusive em ocasiões como esta, de que Dia das Mães é todo dia. É verdade, Dia das Mães é todo dia, mas também separamos um dia em especial para delas nos lembrarmos, agradecermos e honrarmos aquelas que foram usadas por Deus para nos dar a vida, para nos formar e principalmente nos apresentar o caminho do Senhor. Elas, portanto, precisam ser honradas. E por que precisam ser honradas? Por que as mulheres precisam, as mães precisam ser lembradas e destacadas num dia como o de hoje? Há várias razões. Há razões óbvias: a doação de vida, as noites mal dormidas, o investimento feito nos filhos, investimento de vida mesmo, de oração, de recursos, de tempo, de atenção, de energia, de bronca. É um dia, portanto, em que é trazido à memória todo o depósito de uma vida inteira de dedicação a cada um de nós. E é comum também, no contexto da igreja, nós, no momento das homenagens e até mesmo da pregação, nós nos dirigirmos às mães. Mas nessa manhã eu gostaria muito de falar muito mais aos filhos, porque o texto recebido por Moisés antes de iniciar a peregrinação no deserto, logo assim que atravessaram o Mar Vermelho e lá no deserto se encontravam e a marcha em direção à terra prometida começaria, Deus fala para Moisés e a ordem que Moisés recebe do Senhor é repassada aos filhos, para que os filhos honrassem seu pai, honrassem sua mãe. As mães precisam ser honradas. E as mães precisam ser honradas em primeiro lugar, porque Deus se lembrou delas. Imagine a honra que aquelas mulheres receberam da parte de Deus de serem lembradas num dos momentos mais importantes da história da humanidade, e não apenas da história do povo hebreu. Israel, ela é uma nação diferenciada. Ela não é uma nação como outras. Ela não é a nação que é apenas a reunião de grupos, de clãs, de famílias que ocupavam uma determinada geografia, que estavam em determinado momento da história ocupando um espaço social. Israel não é isso. Israel é uma nação que nasce intencionalmente no coração de Deus. Não havia Israel. A história bíblica, a partir do livro de Gênesis, capítulo 12,
quando está ali o chamado de Abraão, ele sai da sua terra, de Ur da Caldeia, ele se encontra numa região com seu pai, e nessa nova região, Deus, pela primeira vez, se dirige a Abraão, ordena que ele deixasse a sua parentela, a casa de seu pai, e marchasse na direção de uma terra que ele ainda haveria de mostrar. No capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus menciona povos que ocupavam a terra. Ele cita os amorreus, ele cita os jebuseus, os heteus, os heveus, ele menciona. Israel não está ali mencionado porque não existe, só tem Abraão. Abraão tornar-se-á pai de Isaque. Isaque, por sua vez, vai se tornar pai de Jacó. Jacó, por sua vez, vai ser pai de 13 filhos, 12 homens e uma moça, chamada Diná. Dos 12 varões formam 12 famílias, porque eles se casam. E esses 12 filhos que se casam, eles têm seus filhos, que se tornam clãs. E a reunião desses clãs formam a nação de Israel. E o interessante é que as mulheres, chamadas matriarcas da nação, a esposa de Abraão, a esposa de Isaque e a esposa de Jacó, as três eram estéreis. As mães da nação, as mulheres que foram chamadas por Deus para que delas saíssem os filhos da nação, que formariam essa nação eleita, as três eram estéreis. Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril. Jacó se casa com mais de uma mulher, se casa com a Lia. Lia dá mais filhos a Jacó. Raquel luta para ter filhos, mas tem. E o filho, inclusive, da velhice de Jacó, o filho amado dele, José. Essa esterilidade daquelas mulheres representa a luta que seria enfrentada por Israel durante toda a sua existência terrena. Israel luta para nascer. A nação luta para surgir no tempo, na história e na geografia. É da vontade de Deus de formar uma nação, ele não escolhe um povo já existente, ele forma um. E ele forma um porque Israel será uma nação diferenciada, porque será uma nação que será depositária das bênçãos celestiais e receberá um mandato, receberá uma missão, que é compartilhar das bênçãos de Iavé, anunciando Iavé, Deus de Israel, como Deus do universo, o Senhor de toda a terra. Salmo 24, verso 1, do Senhor é a terra, e não só Israel, mas do Senhor é a terra, toda a terra, o mundo e todos, e não só os judeus, todos os que nele habitam. Israel é a nação que deveria anunciar ao mundo que Iavé reina, que Iavé é o Senhor. Mas Israel não faz. Israel olha para si e acredita que Iavé lhe pertence apenas. Não se torna uma nação missional, uma nação evangelística. Tenta apreender Deus somente para si. Não anuncia o Senhor aos povos. Israel perde, então, o privilégio da evangelização. Deus toma o candeeiro de suas mãos e forma, então, com a rejeição de Israel, que rejeitou o seu filho, Jesus Cristo, elege, então, um outro povo, chama gentios, aqueles que não são judeus, e formam uma nova nação. Uma nação que estaria presente em todos os cantos do mundo, nação esta que é chamada de igreja. E a igreja, então, agora, faz o que Israel não fez, prega o evangelho a todos os cantos do mundo,
em todos os lugares, em todos os povos, de todas as línguas, cumprindo a missão que Israel não cumpriu e perdeu o privilégio por causa disso. E a igreja, então, hoje cumpre esse mandato. Aqui, naquele momento, quando Moisés recebe o decálogo, é um momento, como eu disse, não só importante para Israel, num processo de formação e de definição, mas é um momento importante para a história da humanidade. E eis que naquele momento glorioso da história, Deus se lembra delas. Deus se lembra das mães. Deus se lembra das mães jovens. Deus se lembra das mães idosas. Deus se lembra das mães acompanhadas. Deus se lembra das mães que foram abandonadas. Deus se lembra das mães que têm a bênção de ter um marido do lado. Deus se lembra das mães que criam seus filhos sozinha. Ele se lembra das mães prósperas. E ele se lembra das mães que enfrentam dificuldades, que acordam cedo, que pegam ônibus, que entram no metrô. Mas se lembram também das mães empresárias, que tiveram oportunidade de estudar e que servem ao Senhor. Elas estão sendo lembradas por ninguém menos que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, dando tantas orientações para Moisés. A primeira orientação: Moisés, eu sou o Senhor, o Deus que te tirei da terra do Egito e da servidão. Começa o discurso de Deus com Moisés nesses termos. Ele começa por ele mesmo: eu sou o Senhor. Não aceito que outros deuses sejam adorados. Não permito que imagens e esculturas sejam fabricadas e muito menos que se curve a elas. É um discurso solene, é um discurso seríssimo. A lei será entregue a Moisés e essa lei será compartilhada e será uma lei norteadora não só de Israel, mas de toda a humanidade, porque o que está tipificado aqui na lei é um padrão moral para todos os homens, do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul, do que habita em grandes centros urbanos como aquele que está no campo, do intelectual ao analfabeto. Serve para todos. E nesse discurso solene, onde até mesmo incrédulos que estudam o texto reconhecem a solenidade desse momento, a importância histórica desse momento e a sublimidade do texto, Deus lembra-se delas. Deus se lembrou das mães. Deus ouve a oração das mães. Deus inclina os ouvidos e presta atenção nelas. E diz para Moisés: Moisés, diga a eles, diga ao povo, diga aos filhos, diga às filhas, aos adolescentes do meu povo, aqueles que já são casados, aqueles que ainda têm as suas mães, delas não se esqueçam, mas as honre. Honre a mãe. Cerca essa mãe de dignidade, cerca essa mãe de carinho, cerque essa mãe de cuidados. Beije essa mãe, abrace essa mãe, homenageie essa mãe, fale palavras favoráveis a esta mãe, fale bem desta mãe, honre a tua mãe. Se precisar, a sustente quando ela precisar. É forma de honrar, é forma de reconhecimento, é sublime e é agradável aos olhos do Senhor. Ele se lembrou delas. Mãe, eu quero me dirigir a você. Ele se lembrou de você. Ele viu você. Ele conhece você. Ele conhece a tua voz. Ele tem ouvido as tuas orações. Ele sabe o que passa pelo teu coração.
Os filhos, às vezes, por causa do cotidiano, das novas pessoas que entram na vida, às vezes se empolgam até com essas pessoas, nem sempre tem tempo, paciência para ouvir, para investir na presença da mãe. E Deus com Moisés, e Moisés com tantos compromissos ali naquele momento, só de varões, fora mulheres, fora crianças, 600.000 hebreus atravessaram o Mar Vermelho. Só de varões, fora mulheres, numa época que não tinha método contraceptivo, famílias numerosas, famílias com muitos filhos. A quantidade de gente sob a responsabilidade de Moisés, as muitas demandas produzidas por um grupo tão grande, com faixas etárias diferentes, com psique diferente, com inclinações distintas, com atividades diferentes, com sentimentos um diferente do outro. Não seria nem um pouco fácil para Moisés liderar. E tantas orientações e lembranças e ordens poderiam ser dadas por Deus a Moisés naquele momento solene em que a lei será dada. Mas eis que o Senhor, entre as suas ordens, e tantas que não foram citadas aqui, serão desdobradas em formas de estatutos no decorrer do livro, ele se lembra delas. Deus tem tempo para as mães. Os filhos às vezes não têm tempo para telefonar, tempo para dar satisfação, tempo para responder uma pergunta simples feita no texto no WhatsApp. Mas Deus tem tempo para elas, e delas Ele se lembrou. Deus não esquece de você, mãe. As mães que estão internadas, longe de seus filhos, Deus olha para você, mãe, que está internada. Do alto do monte, Ele chama a atenção de Moisés. Moisés, diga a eles: honra o pai e honra a mãe. Israel é uma sociedade patriarcal. A chance de Deus, numa tradição rabínica, pensar, falar somente honra teu pai, não seria difícil, seria fácil. É uma cultura patriarcal, em que as mulheres não são citadas, apenas aquelas algumas que se destacam. Não seria nem um pouco difícil, seria até compreensivo. Mas Deus rompe isso e Ele se lembra delas. Moisés, diga a eles: honra a mãe. As mães precisam ser honradas, porque Deus as honrou. Elas precisam ser amadas, porque Deus as amou. Precisam ser alvo da nossa atenção, porque delas o Senhor se lembrou. Há uma segunda razão pela qual as mães devem ser honradas. Nesse próprio verso lido do capítulo 20 do livro de Êxodo, o Senhor diz aos filhos que devem honrá-las para que os dias se prolonguem sobre a face da terra. Paulo vai citar esse mandamento lá na carta aos Efésios, quando ele ordena que os filhos honrem aos pais. Capítulo 6 da carta aos Efésios. E aí Paulo lembra aos irmãos daquela igreja em Éfeso, dizendo: é o primeiro mandamento com promessa.
da lista do Decálogo, quando o Senhor ordena que as mães sejam honradas assim como os pais, Deus dá a sentença que conclui o verso: honre o pai, honre a mãe, para que os dias se prolonguem sobre a face da terra. Em outras palavras, para que te vá bem, para que seja próspero, para que seja abençoado, para que seja feliz sobre a terra, para que os teus dias sejam bons, para que os teus dias sejam amenos, para que os teus dias sejam brandos, para que você seja feliz com a sua família. Honre teu pai, lembre-se da tua mãe, cerque-os de cuidado, de amor, de atenção, de carinho, e aí você há de prosperar, será feliz. E como é bom, irmãos, quando nós temos o privilégio de chegar aos 40, 50, 60, 70 anos, tendo os pais ainda vivos. Quando os pais conseguem ver os netos, ver os bisnetos. Quando a família cuida, quando está reunida e junta enfrenta suas dificuldades e suas lutas. Aquela alegria da reunião familiar, a foto do aniversário, do Natal, das celebrações, e quantos colegas, quantos amigos, inclusive pastores, lamentando ontem à noite: amanhã será o primeiro domingo sem a minha mãe. E parece que uma porta fecha quando eles partem. Eu li recentemente um artigo cujo título era "Quando a casa dos pais fecham a porta". Porque às vezes a presença do pai, a presença da mãe em destaque hoje aqui, em muitos contextos, é a única ocasião em que a família consegue se reunir. Os filhos que moram em outras cidades, até em outros estados, às vezes até em outros países, vêm para a casa da mãe, trazem esposa, trazem o marido, e ali ela se reúne com os filhos, com os genros, com as noras, com os netos, com os bisnetos. E quando a partida dela acontece, aquela cena, aquela reunião nunca mais se repetirá. Porque é ela que agrega, catalisa, centraliza a reunião da família. Honre tua mãe, para que essa alegria, nessas ocasiões, alegria é essa que você sente quando você a visita e quando os teus irmãos estão lá, com suas cunhadas, com seus cunhados, com seus sobrinhos. Não sabemos até quando esse tipo de reunião continuará existindo. Essa alegria, essa satisfação que temos numa mesa farta, numa fotografia de família. Deus lá do alto do monte para Moisés: diga a eles que honre, e eles serão prósperos, serão abençoados, serão felizes, em toda a forma de felicidade, em toda a forma de alegria. Isso é tão verdade, que quando, lamentavelmente, alguém não tem essa experiência com a sua mãe, e lamentavelmente há pessoas que, por alguma razão, a mãe não conseguiu cuidar, ou a mãe não conseguiu dar o sentimento que ele esperava, ele cresce com essa carência. Eu já ouvi: pastor, minha mãe nunca me disse que me ama. Eu nunca ouvi. Há aqueles que foram amados, mas ela, por limitações, talvez até pela sua formação difícil, nunca expressou, mas ela amava do seu jeito. E lamentavelmente há aqueles que nasceram do útero de uma mulher, mas nunca conseguiram se sentir amados. Crescem com um vazio que só é preenchido pelo amor de Deus, quando Deus entra naquele coração, por meio do Senhor Jesus Cristo. Essa carência, esse sentimento de falta de alguma coisa,
É porque faltou esse amor entre mãe e filho e ele não consegue responder. Cumpre-se, portanto, a Escritura quando diz: honra o pai, honra a mãe. Beijo, abraço, diga para ele que ama, e uma bênção vai te acompanhar até o fim da tua vida. Serás próspero, serás feliz. Os teus dias sobre a face da terra serão prolongados, valerão a pena, serão dias bons, dias de família, dias alegres, dias de ternura, de doçura, de alegria. Por isso, honre. É verdade, irmãos, o Dia das Mães é todo dia, assim como o Dia dos Pais é todo dia, são todos os dias. Mas é bom sim separarmos esse momento e a gente pensar nestas coisas e dizer o seguinte: quer saber? Eu sou o homem mais feliz do mundo, eu tenho Cristo e eu ainda tenho a minha mãe comigo. É o dia em que você pode parar e dizer assim: olha, minha família é uma família abençoada, no meio de uma pandemia que vitimou tantas senhoras, idosas ou não, e a minha mãe ainda está comigo, louvado seja o nome do Senhor. Aquelas famílias que não podem dizer isto, famílias que perderam sua mãe, como gostariam de tê-la nesse momento, com os defeitos, porque elas não são perfeitas. Por isso que eu falei, o centro do culto não são as mães, o centro do culto aqui é Deus, Jesus Cristo. Elas são pecadoras, elas têm defeitos, elas são imperfeitas, elas são injustas, elas são mal-humoradas, elas descompensam, mas como tantos e tantos gostariam de tê-la por perto hoje. Eu sou um deles, como eu gostaria de ter minha mãe hoje perto e poder honrá-la. É dia de honrar sua mãe. Quando terminar o culto, se você for almoçar com ela, com toda a segurança que a pandemia exige, porque amar é praticar distanciamento social, amar nesse momento talvez seja, talvez não, certamente é não beijá-la, mas dizer assim: mãe, eu te amo, e eu quero dizer que eu sou um homem feliz, realizado, porque eu tenho a senhora na minha vida. Deus honrou. Se Deus honrou, Deus, a referência máxima da vida, a referência máxima da realidade, nada supera o Senhor, ninguém está acima dele. E se ele honrou, se ele se lembrou, quem somos nós para não lembrarmos delas, não honrá-las? Ele lembrou. E ele deu uma ordem, que nem precisava ser uma ordem, porque é tão natural que elas precisam ser amadas, honradas. É tão natural, é tão da ordem da vida, é tão da ordem do cotidiano, é tão biológico amar as mães, é tão moral, é tão inerente ao ser humano. Mas Deus ainda assim ordenou a Moisés: diga ao povo, diga aos homens, às mulheres, aos filhos, que as honrem. Para concluir, para terminar, é dia de honrar as mães. Além de Deus ter lembrado delas,
além de seu primeiro mandamento com promessa, foi ela, representada em Maria, que foi escolhida para cuidar de ninguém menos que o Senhor Jesus Cristo. Ele não poderia escolher outro ser. Tinha que ser uma mãe. Tinha que ser uma mulher. Não só por razões óbvias, por ter um útero. Uma criança teria que ser gerada, e essa bênção não foi dada aos homens. Essa bênção foi dada às mulheres. Só elas podem gerar uma criança dentro de si. E Maria cumpre de maneira extraordinária. Detalhe, abro aqui um parênteses, nós evangélicos somos muito injustos com Maria. Numa tentativa de marcar um ponto, de marcar um contraponto contra o catolicismo, que enfatiza, além do devido, o papel de Maria, transformando Maria quase como uma corredentora, papel que ela não tem na Escritura. Só há um Redentor, só há um mediador, só um subiu à cruz, só um morreu pelos pecados, é só Cristo. E como se exalta em algumas tradições o papel de Maria, nós parece que fazemos o contraponto, nada falamos, não pregamos sobre ela. Falamos de Ana, falamos de Ruth, falamos de Joquebede, falamos de Sara, de Rebeca, de Raquel, até de Lia. Falamos de Esther, falamos de Betseba, falamos da mulher samaritana. Quantos sermões você já ouviu sobre a mulher samaritana? João capítulo 4, o diálogo de Jesus com aquela mulher extraordinária. Mas quantos sermões puxa na sua memória, ao longo da sua vida cristã, quantos sermões você ouviu sobre Maria? Somos econômicos com ela, porque queremos não dar muito destaque, com medo de reforçarmos ênfases que a Escritura não dão. E aí cometemos o pecado de dela não nos lembrarmos com mais frequência. Maria foi honrada, recebeu do Senhor o mais sublime ministério: amar o Salvador dos homens, cuidar, desde que recebeu a notícia do anjo que daria luz ao Emanuel, e ela ama aquela criança e ela é discreta. Eu gosto de quando Lucas diz que à medida que iam os profetas, as mulheres de Deus iam aparecendo diante dela, confirmando o ministério de Jesus, Lucas vai dizer que ela ouvia e guardava aquelas coisas no coração. Nunca tentou ser protagonista da história da redenção. Ela é a típica mãe que coloca no mundo, que cuida, que cria, que acompanha e que torce, às vezes até em silêncio, que ouve, que guarda no coração aquilo que deseja que aconteça com seu filho. Maria representa todas as mães. Maria representa as mães casadas. Maria representa as mães solteiras. Maria representa as mães despatriadas. Ela representa as mães de classe média. Ela representa as mães de classe baixa. Ela representa as mães cultas. Ela representa as mães incultas. Ela representa as mães que foram desposadas, casadas, porque ela se casou com José. Mas ela representa também aquelas mães que foram abandonadas pelos seus maridos, abandonadas às vezes pelos seus namorados, que anteciparam uma relação que deveria estar lá no casamento e que não assumiram, esses homens, o papel que lhes cabia como pai. Ela representa as mães que veem os seus filhos partir, porque a lógica da vida, o inverso da vida, acontece também na história de Maria,
porque o correto é os filhos enterrarem seus pais. Maria vê o seu filho ser morto e descer à sepultura. Ela representa, portanto, mulheres como a minha sogra, que sepultou uma de suas filhas. Ela representa a Dona Severina, que sepultou o Zerinho. Mas ela representa também aqueles que têm a bênção de ter os seus filhos por um longo tempo de vida. Afinal, ela vê o filho ressuscitar. Ela vê Jesus ressurgir ao terceiro dia. Ela estará para sempre com ele, porque ela o chama de Salvador. Estará para sempre com o Senhor também. Maria representa todas as mães. Representa a peregrina, representa aquela que é refugiada, porque ela própria, junto com José, fugiu para o Egito, porque queriam matar o seu menino. Ela representa, portanto, aquela retirante nordestina que deixou a sua terra, deixou a enxada e veio para a grande capital para tentar dar uma vida melhor para o seu filho. Maria representa as minhas irmãs, que eu tenho a honra de poder pastorear. Maria representa a Adriana Pimenta num momento como esse. Ela representa todas vocês que aqui estão. As irmãs que estão presentes, as que estão distantes, as que estão me ouvindo e as que não estão ouvindo. Ela representa cada uma de vocês. Deus escolhe uma mulher e dá a essa mulher o mais glorioso ministério: orar, amar e cuidar do Salvador do mundo. Nós estamos aqui, claro, por causa do Senhor Jesus Cristo. Ele é quem nos salvou. Mas quem cuidou dele foi Maria. Cumpriu o ministério até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Cumpra, minha irmã, o seu ministério até o fim. E filho, filha, como ordenou o Senhor, honre tua mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome da tua glória.